quando você não encontra saída, o que você faz? Quando você acredita que é o fim, você desiste ou confia e caminha mais um pouco até descobrir o que vem depois? No programa de hoje, você vai conhecer a história do pastor Clóvis Souza, que sofreu um grave acidente ao colidir de frente com uma carreta. Como ele descobriu e aprendeu a depender de Deus é o que você vai ver agora. O caminho da dependência. Por qual caminho a gente passa para poder nos lançar nesta jornada de dependência, de entrega, de confiança e de submissão à vontade e à voz de Deus? É um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje com ele, Dr. Lucas Farnese, psiquiatra, amigo e parceiro do nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigado por mais esse convite. E hoje, com uma participação inédita, estreando aqui no nosso programa, Keila, seja bem-vinda, psicóloga e muito em breve vai ser uma amiga e parceira também aqui do nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer. É uma honra te receber, viu? Para a gente poder falar um pouquinho sobre resiliência diante de situações que nos pegam completamente de surpresa, como um acidente. Quem é aqui da Lagoinha ou que na época acompanhou pela programação da Rede Super, a história do pastor Clóvis, uma história que comoveu a todos na época. Eu lembro que eu tive a oportunidade de visitá-lo pouco tempo depois que ele sofreu esse grave acidente, de testemunhar esse milagre, né? Que ele é realmente um bom motivo para viver. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história de fé, de superação e de milagre. Estava vivendo uma vida muito ativa, trabalhando numa indústria de Santa Catarina. Também tem uma comunidade terapêutica, onde eu cuido de dependente químico. E também fui enviado ao campo, né, para pastorear a Igreja Batista da Lagoinha, lá em Serra Verde. E o excesso de trabalho acabou que, na condução, né, de uma pessoa para a clínica, no retorno, eu acabei tendo um mal súbito, né, que eu apaguei e invadi a contramão e acabei colidindo, né, com uma carreta. E nesse acidente foi quando eu fraturei os 2 acetábulos, os 2 fêmur, os 2 joelhos, as 2 tíbias, a coluna, a 9ª e a 10ª vértebra, o braço direito quebrado, tive a bexiga perfurada. Eu sei que eu cheguei no João 23, eu tinha 5% de sangue. E foi exatamente quando eu entrei no bloco, eu tive uma parada cardíaca. E reverteu-se, né? Desde então, eu comecei então o tratamento, né? Já somam-se 34 cirurgias, na perna direita, perna esquerda, eu tive uma perda no fêmur de 15 centímetros e tudo mudou, né? Porque foram basicamente 2 anos acamado, né? Imobilizado por causa do Elizarov, né? O nome mais comum é gaiola, né? Para fazer o crescimento da perna. E sem nenhuma mobilidade. Foram assim, os últimos 3 anos, os anos mais especial, né, da minha vida. Ele vai explicar pra gente daqui a pouquinho no próximo vídeo por quê, né? Detalhando, porque a gente, diante de uma situação como essa, fala, o que tem de especial nisso, né? Mas ele explica pra gente como que ele aprendeu a ressignificar até o lugar do trabalho, o valor do trabalho, né? Ele começou contando essa história de
muito trabalho de, às vezes, não perceber que ele não estava bem também. E quais as implicações, quais são os sintomas de que a gente está andando na reserva a ponto de uma hora ou outra ter um mal súbito, pifar realmente? Um sinal assim, muito claro, muitas vezes as pessoas não percebem, é uma perda de funcionalidade, né? Que é a perda de funcionalidade? Eu consegui fazer 10 coisas e de repente eu passo a fazer 9, passo a fazer 8, 7, ou aquilo que eu fazia muito bem eu começo a fazer mal feito, aquilo que não me estressava já passa a me estressar, né? Muito comum nesse tempo de pandemia, as pessoas chegam às vezes no consultório e falam assim, olha, antes eu fazia reunião, passava o dia inteiro fazendo reunião, agora uma reunião já me estressa, eu já me irrito, eu já não consigo fazer mais, né? Então, a pessoa dava conta, né? Fazia reunião o dia todo e agora uma reunião ela faz e parece que trabalhou 15 horas, né? Tão esgotada que a pessoa sai, né? São sinais assim muito claros, mas que às vezes passa despercebido, né? A gente deixa de fazer, a gente diminui, a gente para de fazer uma coisa, a gente vai se adaptando, né? Até que uma hora não dá para adaptar mais, né? Até uma hora que o corpo grita, né? Ele vai avisando, uma hora ele grita. E às vezes, Keila, acontece também ao contrário, né? Ele está até dando conta de fazer, mas com um custo muito alto, né? Às vezes uma coisa que você fazia antes com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, de repente aquilo te absorve, parece que você tem que entregar tudo ali, porque você tem que entregar mais. Acontece isso também? Com certeza, quando a gente pensa que a gente está andando ali no automático, né? A gente vai desempenhando. Eu acho que o pior que pode acontecer com a gente é desempenhar, é conseguir fazer. Porque à medida que a gente vai desempenhando, a gente deixa de usar uma função muito importante que é a autorregulação. Será que está tudo bem mesmo? Será que esse meu estresse, né, essa reação que eu estou tendo, será que isso é normal? Será que essa irritabilidade, isso é normal? Então, talvez seja até pior, né, a gente conseguir desempenhar mesmo do que ter essas paradas, né? Eu vejo assim, e o quanto que é difícil a gente parar de produzir em um tempo em que a produtividade, a alta performance é tão valorizada, né? Eu falo que tem muitas formas de você se sentir produtivo, mas não ser de fato útil. Ou ao contrário, de você ser útil, mas não ser produtivo. Tem a ver muito mais assim, com a nossa mentalidade, né? Daquilo que a gente está entregando, daquilo que a gente está fazendo. E quando esse desequilíbrio acontece? Sim, muitas vezes essa alta performance ela é a doença, né? Às vezes a pessoa está usando aquilo ali para driblar, para se distrair, né? Porque às vezes a gente está numa função de trabalho, só que aquilo às vezes a gente já consegue fazer facilmente, né? Não tem um desgaste mental, você já fez tantas vezes, que você consegue fazer aquilo no automático, consegue passar o dia inteiro ali repetindo aquela atividade, né? Então, só que aí ela está desligada com a vida, não cuida da saúde, a saúde relacional já tá péssima, né? Em casa está tudo ruim, a pessoa tá irritada, né? Quantos pacientes, às vezes eu recebo e falo assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ficar o dia inteiro trabalhando. Eu falo, ninguém gosta disso. É uma né? fuga. É uma fuga, né? É claramente uma fuga, né? Tem um ou outro ali que às vezes tem uma relação saudável com esse excesso de trabalho, mas a grande maioria é fuga, né? A grande maioria está se escondendo ali no trabalho, ou está buscando alguma coisa no trabalho que eles não vão encontrar e vão se frustrar daqui a pouquinho. E normalmente é uma fuga de quê, Keila? Eu acho que tem tantas... o ser humano é tão complexo, né? Então, às vezes, eu acho que há um reforço social muito grande também, né? Quando alguém fala, fulano é muito trabalhador, trabalha o tempo todo. Então, aquele reforço faz com que a gente entre nessa lógica de que trabalhar é o que a gente tem que fazer, né? Para sustentar, para honrar, seja o que for. Então, muitas vezes, há o reforço social, às vezes, há o aprendizado também com a família, né? Um pai que trabalha o dia inteiro, por anos a fio, ausente em casa, e foi um bom pai, né? No sentido provedor, ele mostra para mim que trabalho é um valor, assim, negociável. Trabalhar daquela forma, né? Que a gente está dizendo. Que a gente não está dizendo que não é um valor importante, mas que é essa disfuncionalidade, esse desequilíbrio mesmo, né? Do trabalhar. Excesso mesmo. E o que seria um trabalhar saudável? Você que é psiquiatra,
que trabalha muito, que é muito paciente, é muita gente para poder atender, pai recentemente, então trabalha muito, tem muito trabalho dentro de casa também. O que é saudável, Lucas? Aquilo que você trabalha, mas você está buscando a coisa certa, pelo motivo certo, pelo tempo certo, sem comprometer as outras áreas da tua vida, sem prejudicar a tua saúde, né? Sem estar entregando o trabalho e buscando ali uma satisfação, né? Às vezes a pessoa trabalha e está buscando uma satisfação com a vida num dinheiro que vai receber, né? Mas essa é uma relação ruim, né? A relação boa, eu estou satisfeito com a minha vida e eu estou buscando ali para aprimorar, para me aperfeiçoar, para conseguir mais, né? Fora dessa coisa atual, né? Da superprodutividade, né? Você tem que produzir no trabalho, tem que produzir na rede social, tem que produzir, tem que performar, né? Em busca de um envaidecimento, em busca... Então, tudo na vida é o porquê eu estou fazendo e se as outras áreas da vida estão equilibradas, né? O que a gente vê muito. A pessoa trabalha muito, não tem tempo para fazer atividade física, não se alimenta bem, não dorme, né? As pessoas às vezes sacrificam um tempo de sono em prol da performance, em prol de estudar mais, né? E isso está sendo valorizado no nosso tempo e isso é péssimo, né? Isso é horrível, o preço vai ser pago em breve, né? Em breve isso vai dar errado, né? Então essa relação com o trabalho, ela tem que estar alinhada com todo o resto, né? Todos os outros pratinhos têm que estar bem equilibrados. Porque esse desequilíbrio nos expõe a uma vulnerabilidade, não apenas como foi no caso, né, do Clóvis, ele viveu um acidente, foi uma realidade, ele teve um mal súbito ali, mas também da nossa saúde emocional, mental, né? Muitas pessoas, a gente sabe disso, com um desejo latente de tirar a própria vida ou de fato chegarem a esse triste fim, porque não encontraram saída e entraram em um processo mesmo de não ter mais esperança. E a gente ter uma vida equilibrada vai trazer para a gente organicamente mais esperança, vai trazer para a gente mais perspectiva, né? Sim, uma atividade que as pessoas não respeitam esse limite muito comumente é pastor, né? É no pastoreio ali, fica o dia inteiro e se entrega e fica sem uma cobrança, tem sempre alguém querendo alguma coisa, tem sempre alguém precisando resolver um problema, tem sempre alguém querendo uma visita, querendo uma oração, querendo conversar, querendo uma reunião. E a pessoa não consegue pôr limite, né? Ela não consegue pôr limite, ela não consegue falar não. Quantos pastores estão mal de saúde porque vão se envolvendo em atividades e vão pegando e falta organização, falta disciplina, falta saber colocar ali os limites, porque se a gente for na demanda que aparece, é sem fim, a gente vai ter. O trabalho não vai acabar. Né? O trabalho não vai acabar. A gente pode acabar com a gente se não souber ter essa visão. E eu acho que é muito produtivo. Hoje a gente tem muitas lideranças que falam muito abertamente sobre isso, né? Sobre a importância de buscar ajuda, né? O próprio pastor Márcio lançou recentemente uma mensagem muito poderosa, inspirando outros pastores, líderes a se cuidarem, a buscar ajuda, e ressignificar isso é importante, né? Porque são seres humanos, não vão ter todas as respostas, só Deus vai ter todas as respostas para a gente. Então a gente também, quando a nossa liderança se cura e busca essa ajuda, consequentemente toda a igreja vai sofrer os benefícios, né, dessa atitude. Vamos ver como que o Clóvis seguiu então, porque ele passou por esse processo, né, tanto do excesso de trabalho como do acidente. Vamos ver como que ele foi nessa jornada de ressignificar. O processo do tratamento ortopédico, ele é muito difícil, as dores assim, muito intensa, né? A medicina, eles classificam, né, a dor de 0 a 10 para poder estabelecer a medicação. Isso quando a gente está orientado. Então, meu nível de dor era mais ou menos um nível 8. Morfina 2, 3 vezes ao dia. Para conseguir tomar banho, eu precisava fazer uso de morfina, porque qualquer movimento era muito doloroso. E isso aqui, ao fim de 2 anos, né, eu precisei fazer uma extensão no Elisarov, no quadril,
de forma que eu não sentava mais, eu só podia ficar deitado, na posição de deitado. E já tinha alguma energia. E teve um dia que eu pedi minha esposa, falou, amor, eu quero ir para a igreja. E assim a gente conseguiu uma cadeira que ela reclinava, então eu ia praticamente deitado para a igreja. E daí a pouco eu percebi que eu conseguia ir para a igreja meio que deitado. Sentava no banco de trás do carro, sentado, e era 4, 5 pessoas para me tirar do carro, colocar no carro. E teve um dia que eu voltei a ministrar a palavra de Deus. Acho que foi um dos momentos assim mais gostosos da minha vida, que foi voltar, né, a estar na igreja, fazer parte. É tão especial a gente ver a alegria da comunhão, né? De celebrar mesmo, né, a Deus, a gratidão dele por essa nova vida, né, que ele experimentou. Eu lembro que foi muito recente, né, quando o Lucas, que gravou a matéria, está aqui, inclusive, me registrando nesse momento agora, né, Lucas? E a gente foi gravar lá um acidente gravíssimo, uma realidade assim, que só de uma pessoa sair de 5% de sangue no corpo, de uma parada cardíaca, de uma realidade como foi a dele, e a emoção de voltar a congregar, de voltar a pregar, de voltar a servir, né? Ele vai falar um pouquinho mais ainda como que ressignificar isso, trouxe saúde para ele em todas as áreas, apesar de hoje ainda ele estar usando a cadeira de rodas. Esse nível de gratidão e de ressignificar, o que isso traz para a gente de benefício, principalmente com um tratamento, como ele falou, moroso, mais de 30 cirurgias, doloroso. Mas a gratidão, você vai começando a dar valor para coisas que antes não tinham ou que passavam despercebidos, né? Então tem tanta coisa que a gente não valoriza, né? Por exemplo, a gente hora agradece, mas a gente não agradece a nossa perna inteira, a gente poder sentar, a gente a nossa capacidade de levantar, né? Por a gente enxergar, porque isso vai tão no habitual, né? Isso tão no automático. Então, a partir do momento que já consegue sentar, já começa a dar valor, né? Já ministrava ali, ministrava tanto, né? Então, já passa despercebido. Então, a partir do momento que você começa a conseguir, né? Seus objetivos mudam, né? Antes eu queria conquistar, crescer, agora eu quero sentar. Né? Eu começo a ficar grato por eu poder sentar, né? Eu começo a ser grato por eu poder falar, por pessoas poderem me escutar. Então, a gente não precisa de tanto assim para a nossa vida ser boa, né? A gente não precisa de tanta coisa assim quanto a sociedade, a cultura tem nos colocado, né? Se a gente deixar, cada hora a gente precisa de uma coisa, né? Cada hora a gente precisa de uma coisa diferente. Então, essa ressignificação, né? Essa gratidão, esse entender que essas pequenas coisas importam e muito, né? Isso traz felicidade. E Keila, ele falou ali a questão da dor, né? Que era tanta, que até para tomar um banho, uma coisa que a gente, né? O Lucas falou ali da gente ser coisas tão corriqueiras, ele precisava de um remédio, né? Da forma como fazer o uso da morfina, por exemplo. E numa dor emocional? É tão interessante, né? Às vezes a gente separa as coisas, né? Mas o fato é que quanto mais a gente foca na dor, mais aquilo aumenta pra gente. Quando a gente pensa na dor emocional, a gente está ali, às vezes, absorto, mas talvez isso não era para acontecer, não deveria ter acontecido. E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? Então, pensando em inteligência emocional, tudo que a gente foca, expande. Eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende lidando, né, com as nossas dores, com as dores dos outros, ouvindo sempre, é que a dor vai passar por nós. Ela não vai ficar, ela vai passar. Então, a gente tem que acolher aquilo, mas na medida, né, e entender que não é para sempre. Vai passar e eu consigo, né? Eu tenho esperança de dias melhores. Então, tanto faz ser uma dor física ou uma dor emocional. Se o meu foco não estiver nela, eu vou passar por aquilo bem, eu vou aprender e eu vou sair melhor. Fato. E a gente sai, assim, muito melhor de ouvir a experiência de pessoas que
se alimentaram da esperança, né? Então vamos ver como que o Clóvis ele se alimentou disso e ele tem isso para repartir hoje, né? De toda essa experiência, eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente percebe que parece que acabou, parece que não tem saída, parece que não tem escape. Aos nossos olhos, ao nosso entendimento, a gente não vê a menor possibilidade de seguir, de continuar. Mas Deus, Ele, assim, a cada dia, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende e Ele muda toda e qualquer situação. Eu percebi que na minha história, do que eu vivi até o acidente, e aqui eu vivo hoje depois do acidente, eu digo que a minha vida hoje, ela é infinitamente melhor, mais completa do que antes do acidente. Porque Deus, Ele assim me colocou em uma posição de depender dEle. E acaba que quando a gente aprende a depender de Deus, a gente descansa. Porque é Ele, né? É Ele que muda, é Ele que transforma a nossa realidade. Então não depende de nós, depende dEle. E a única coisa que nós precisamos fazer, de fato, é crer que Ele vai fazer. Eu tive a oportunidade de receber o pastor Clóvis e a esposa, né, a Kátia, aqui para poder gravar, e ela contando assim a rotina deles, né, e o tanto que ele é envolvido e vai com alegria e ressignificou realmente de tal forma que ele falou, né, antes do acidente, depois do acidente, ele está vivendo uma nova vida, com muito mais dificuldades, como, por exemplo, para ele poder hoje entrar no carro sozinho, a cadeira de roda, aquela coisa toda, porque ele ainda está em tratamento, né, a gente ora e espera vê-lo 100% bem, né, nesse processo todo. Ou seja, ele podia falar assim, ó céus, ó vida, ó azar, tá tudo muito mais difícil, mas quando a gente ressignifica as nossas dores, a gente atravessa elas, do outro lado a gente encontra uma virtude, né? Eu acho isso lindo no ser humano. Eu acho que quando a gente compreende que Deus tem sempre um novo dia, que Deus tem sempre algo para ministrar, tem sempre algo para nos ensinar e nos fazer caminhar além do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente imagina, é a coisa do foco na dor, às vezes a gente imagina que chegou no limite. Mas no outro dia, Deus está lá, né? E ensina algo novo para a gente. Então, esse ressignificar é muito poderoso, né? Ele vem de Deus. Ele vem de Deus. E é uma coisa que todo mundo pode viver, independente da dor ou do acidente que aconteceu com a gente, né? Independentemente do que está vivendo, da condição, do que esteja acontecendo ou não esteja acontecendo, né? As coisas boas da vida, elas estão disponíveis para todos, né? Existem patologias que nos impedem, né, de sentir, de perceber, de enxergar a vida com cor. Mas sanado isso, né, a gente tem várias formas de tratar, a gente não precisa de tanta coisa, né? Hoje ele agradece por né, você falou de tomar um banho sem dor, né? Coisa que eu nunca agradeci por tomar um banho sem sentir dor, não precisa tomar remédio para tomar banho, né? Se a gente fosse parar para agradecer todas as bênçãos que a nossa vida tem, um dia ser pouco, né? A gente poder tomar água, né? Tem pessoas que às vezes ingerem ácido ali e perdem, tudo que eles queriam era sentir a água passando, né? Pela garganta, né? Então essas pequenas coisas, elas estão disponíveis para a gente e dá para a gente viver bem com elas, né? E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito em histórias, em experiências como a do pastor Clóvis. E a gente aprende e é inspirado a ter um estilo de vida de gratidão, né? Não só agradecer circunstancialmente diante das coisas, mas viver gratidão como um todo. Isso é possível a partir de uma reflexão real, autêntica, diária,
né, no seu relacionamento com Deus. Lembre-se sempre, você é um bom motivo para viver. Isso por si só já é motivo o bastante para agradecer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Obrigada, Keila.